NR10, Curso Básico de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Módulo 3, Unidade 1, Normas Técnicas Brasileiras. Abordaremos nesta unidade algumas normas técnicas brasileiras no enfoque da norma regulamentadora número 10, que estabelecem as condições para garantir a segurança das pessoas que interagem com as instalações. Vamos começar a falar sobre a NBR 5410. Trata das instalações elétricas de baixa tensão. Ela estabelece as condições que as instalações elétricas de baixa tensão devem satisfazer a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Aplica-se principalmente às instalações elétricas de edificações, qualquer que seja o seu uso: residencial, comercial, público, industrial, de serviço, agropecuário, hortifrutigranjeiros, etc., incluindo as pré-fabricadas. Também ela aplica-se em áreas descobertas das propriedades externas às edificações, de reboques de acampamentos, trailers, locais de acampamentos, campings, marinas e instalações análogas, e de canteiros de obras, feiras, exposições e outras instalações temporárias. Então, todas essas áreas aplica-se a NBR 5410. Ela também aplica-se aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz ou a 1500 volts em corrente contínua, e também aos circuitos elétricos que não os internos aos equipamentos, funcionando sob uma tensão superior a 1000 volts e alimentados através de uma instalação de tensão igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, por exemplo, os circuitos de lâmpada a descarga, precipitadores eletrostáticos e etc. Também aplica-se a toda fiação e a toda linha elétrica que não sejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilização, e também aplica-se às linhas elétricas fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos dos equipamentos. E esta norma ela aplica-se às instalações novas e às reformas em instalações existentes. Ela não se aplica às instalações de tração elétrica, instalações elétricas de veículos automotores, instalações elétricas de embarcações e aeronaves, equipamentos de supressão de perturbações radioelétricas, na medida que não comprometam a segurança das instalações. Ela também não se aplica às instalações de iluminação pública, também não se aplica às redes públicas de distribuição de energia elétrica, nem às instalações de proteção contra quedas diretas de raios, instalações em minas. Também não se aplica às instalações de cercas eletrificadas. E a aplicação dessa norma não dispensa o atendimento a outras normas complementares aplicáveis a instalações e locais específicos, como por exemplo a ABNT NBR 13534, que trata das instalações elétricas de baixa tensão. Trata dos requisitos específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde. Também a ABNT NBR 13570 trata das instalações elétricas em locais de afluência de público, trata dos seus requisitos específicos, e também, como por exemplo, a ABNT NBR 5418, que trata das instalações elétricas em atmosferas explosivas. A aplicação dessa norma não dispensa o respeito aos regulamentos dos órgãos públicos aos quais a instalação deva satisfazer. As instalações elétricas cobertas por essa norma estão sujeitas também, naquilo que for pertinente, às normas para fornecimento de energia estabelecidas pelas autoridades regulamentadoras e pelas empresas. As instalações elétricas cobertas por essa norma estão sujeitas também, naquilo que for pertinente, às normas para fornecimento de energia estabelecidas pelas autoridades reguladoras e pelas empresas distribuidoras de eletricidade.
Aqui temos outra norma, a NBR 14039. Trata das instalações elétricas de média tensão. São aquelas que compreendem entre 1 kV e 36,2 kV. Ela estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1 kV a 36,2 kV, a frequência industrial, de modo a garantir a segurança e a continuidade de serviços. A NBR 14039 contém prescrições relativas ao projeto, à execução, à verificação final e à manutenção das instalações elétricas a que se aplica. O limite de aplicação da norma de média tensão é dado pelo valor da tensão. Corrente alternada, o limite inferior é de 1 kV e o limite superior é de 36,2 kV. Corrente contínua, o limite inferior é de 1,5 kV e o superior é de 36,2 kV. Portanto, se em uma determinada instalação, na transformação ou no fornecimento estes limites forem violados, a norma de média tensão deixa de ser aplicável. Então aqui temos um gráfico mostrando os níveis de tensão. Temos a extra baixa tensão, que seria em CA de 0 a 50 volts, em CC de 0 a 120 volts. Então temos extra baixa tensão. Em CA entre 50 e 1 e 1000 volts, 1 kV. Em CC 120, 1,5 kV, 1500 volts, temos a baixa tensão. Então, a média tensão seria compreendida entre 1000 volts e 36.200 volts, 36,2 kV em CA. Em CC seria 1,5 kV e 36,2 kV, seria a média tensão. E a alta tensão seria tensões superiores, em CA e CC, tensões superiores a 36,2 kV, 36.200 volts. Lembrando que para NR10, o limite da alta tensão seria esse aqui, 1000 volts CA e 1500 volts CC. As instalações elétricas de média tensão podem ser alimentadas diretamente em média tensão por rede pública de média tensão da concessionária, caso típico de edificações comerciais de grande porte e industriais de médio porte e grande porte, e em média tensão através de subestações de transformação do usuário, caso típico de edificações de uso industrial de grande porte. Também por fonte própria, em média tensão, através de um gerador e transformador, caso típico de sistema de alimentação elétrica de substituição, geração no horário de ponta e geração própria, em qualquer tipo de edificação. Aplica-se às instalações novas, às reformas em instalações existentes, qualquer aplicação de instalação existente, bem como qualquer substituição de componentes que implique em alteração de circuito, e as instalações de caráter permanente ou temporário. A adequação à norma deve ser feita no mínimo a partir do quadro de distribuição, que alimenta o circuito ou os circuitos envolvidos, incluindo o quadro e todos os demais circuitos por ele alimentados. A utilização dessa norma não exclui a aplicação de regulamentos de órgãos públicos aos quais a instalação deva satisfazer. Em particular, nas instalações de média tensão, além da NBR 14039, deve-se observar, por exemplo, a norma regulamentadora NR10, que trata das instalações de serviços em eletricidade, e a resolução 456/2000 da ANEEL, que trata das condições gerais de fornecimento. E esta norma ela não se aplica às instalações elétricas de concessionários dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, no exercício de suas funções em serviço de utilidade pública. Também não se aplica às instalações de cercas eletrificadas e também não se aplica aos trabalhos com circuitos energizados. Aqui temos a NBR 5419,
que trata da proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Esta norma ela fixa as condições de projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA, para proteger as edificações e estruturas comuns utilizadas para fins comerciais, industriais, agrícolas, administrativos ou residenciais, contra a incidência direta dos raios. A proteção se aplica também contra a incidência direta dos raios sobre os equipamentos e pessoas que se encontrem no interior destas edificações e estruturas, ou no interior da proteção imposta pelo SPDA instalado. Também se aplica às estruturas especiais, como as chaminés de grande porte, estruturas contendo líquidos ou gases inflamáveis, antenas externas e aterramento de guindastres e gruas. As prescrições desta norma não garantem a proteção de pessoas e equipamentos elétricos ou eletrônicos situados no interior das zonas protegidas contra os efeitos indiretos causados pelos raios, tais como parada cardíaca, centelhamento, interferência em equipamentos ou queima de seus componentes causado pela transferência de potencial devido à indução eletromagnética. Esta norma não se aplica aos sistemas ferroviários, sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica externos às estruturas, sistemas de telecomunicação externos às estruturas e também não se aplica a veículos, aeronaves, navios e plataformas marítimas. Esta norma não contempla a proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra interferências eletromagnéticas causadas pelas descargas atmosféricas. A aplicação desta norma não dispensa a observância dos regulamentos dos órgãos públicos aos quais a instalação deve satisfazer. Com isso, terminamos esta unidade. Trata das normas técnicas brasileiras.